e serão algumas conversas ao longo dessa tarde. Agora nós vamos conversar com o professor Fernando Neisser, que é professor de Direito Eleitoral da Fundação Getúlio Vargas e nos atende na tarde deste domingo. Como vai, professor? Tudo bem? Tudo certo, boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. O Zaidan estava falando do equilíbrio das pesquisas, como as pesquisas apresentaram esses números e durante toda a campanha mostraram que as coisas chegariam mais ou menos nesse ponto, e assim chegaram no dia da votação. E eu queria saber do senhor, com esse acompanhamento ao longo das últimas semanas, a gente falou muito como as redes sociais seriam impactantes ou de que maneira elas poderiam ser definidoras dos rumos dessa eleição. Eu queria saber como é que o senhor avaliou o papel das redes sociais nesse pleito de 2024. Eu acho que é indiscutível que a gente está vendo um fenômeno do crescimento da importância das redes sociais, e talvez o maior símbolo disso seja a própria candidatura de Pablo Marçal, um candidato que não teve acesso, né, à televisão e ao rádio. O partido dele não tem representantes no Congresso, então não superou a cláusula de barreira, portanto não tem horário eleitoral gratuito, e ainda assim, pela grande exposição que tem nas redes sociais, que já tinha e que cresceu durante o período eleitoral, conseguiu se viabilizar como um dos 3 candidatos, dos quais 2 participarão do segundo turno. Essa eleição, ela tem um elemento um pouco diferente da eleição municipal passada, que foi no meio da pandemia, em que praticamente toda a campanha se deu nas redes sociais. Essa foi uma campanha mais equilibrada, em que houve muita propaganda de rua, com placas, esses wind banners, que são esses novos aparatos que estão sendo usados pelas campanhas, mas junto com as redes sociais, que ganham cada vez mais força dentro da sociedade brasileira. Aliás, professor, é claro que há também um efeito técnico, operacional. Institutos de pesquisa já começam a enxergar a pesquisa pela internet como uma possibilidade de redução significativa de custos, né? E lá na frente, esse processo vai ser todo com inteligência artificial, o que é ruim porque muita gente vai perder o trabalho, vai perder o emprego, né? Mas isso vai reduzir custos aí dos institutos de pesquisa. Ainda há instituto que faz em domicílio, vai ao domicílio, faz a pesquisa, outros fazem na rua, vão em bairros diferentes, vão no centro da cidade, onde você tem representantes de diversos segmentos da sociedade. Outros ainda fazem por telefone, até pela semelhança do dígito ali, da digitação no telefone com o da urna, mas há cada vez mais pesquisas pela internet. Mas há também o aspecto que é intangível, que é alcançar o eleitor. O senhor citou o exemplo do Pablo Marçal, alcançar o eleitor por intermédio das redes sociais. Esse tipo de mecanismo, essa possibilidade que se abre imensa, que impacto isso pode ter na relação dos candidatos com o eleitor e o quanto isso pode fortalecer candidaturas de partidos pequenos? A relação do candidato com o eleitor pelas redes sociais, ela é, de certa forma, filtrada pelos algoritmos dessas próprias redes. Se a gente fizer uma comparação, imaginar uma propaganda eleitoral que vai ao ar na televisão, ou na época que era permitido o uso de outdoors, por exemplo, o candidato expõe ali uma proposta, expõe uma ideia, toda a população tem acesso àquilo, né? Você não tem um recorte para um determinado público. Qualquer pessoa que passe naquela rua, vê aquela placa, qualquer pessoa que assista aquele canal naquela hora, tem acesso àquela informação. E isso pode levar alguns a simpatizarem com a ideia e outros a dizerem, bom, se esse candidato defende isso, eu sou contra. Nas redes sociais isso não acontece, porque o impulsionamento de conteúdos, aquela propaganda paga pelo candidato para que extravase a sua bolha e chegue a outros eleitores, ela é direcionada para públicos específicos. Então o candidato ele consegue fazer uma propaganda, por exemplo, de uma proposta específica para um determinado bairro ou para um determinado segmento da sociedade e fazer com que só aquele público tenha acesso no seu mural da rede social àquela proposta. Isso reduz a transparência. Isso torna mais difícil que a gente consiga apurar exatamente o que todos os candidatos estão defendendo em relação a cada um dos temas, até para que a imprensa, por exemplo, possa questionar aqueles candidatos. Por outro lado, o crescimento da importância das redes sociais no Brasil nos últimos anos trouxe uma aproximação
dessas empresas, né, que gerem essas plataformas com a Justiça Eleitoral. Desde o pós-2018, né, desde a gestão do ministro Luiz Roberto Barroso à frente do TSE, e isso foi continuado em todas as gestões que o sucederam, o que houve foi uma aproximação grande, fundamentalmente da Meta, da Google, da TikTok, que passaram a se comportar como parceiras da Justiça Eleitoral e hoje trocam informações com rapidez, cumprem as determinações da Justiça Eleitoral. Me parece, ao olhar hoje o cenário das eleições municipais, que nós estamos tendo muito menos problemas com as redes sociais, do ponto de vista jurídico, do que nós tivemos 4 anos atrás. Né? A gente tinha um grande problema com relação a programas de mensageria eletrônica, isso praticamente desapareceu dos noticiários, porque há um espírito colaborativo melhor. Eu acho que, ao fim e ao cabo, nós todos estamos passando por um grande aprendizado coletivo. Ninguém sabia como cuidar de eleições no mundo virtual, no mundo das redes sociais. Obviamente há tentativas e erros, mas me parece que a gente está acertando. Professor, diante de um ambiente tão nocivo como foram as relações entre os candidatos, aí não precisou dividir, foi em qualquer lugar, né? E uma coisa hostil, absolutamente hostil, como nunca tivemos notícia nas disputas, pelo menos aqui em São Paulo. E olha que nós já passamos cada coisa aqui em São Paulo que com certeza alguém tem na memória afetiva algum momento simbólico. Como é que fica? E aí eu não falo só de rede social, eu falo de uma forma geral. As relações baseadas com esse histórico, há como se minimizar tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi feito? O senhor acha que há espaço para que esse jogo seja suficientemente pragmático a ponto de candidatos esquecerem aquilo que aconteceu por uma briga por um segundo turno com mais possibilidades de eleição? Eu acho muito difícil. Eu acho que o que a gente viu na capital, em São Paulo, foi um ponto até fora da curva, não só em relação ao histórico de São Paulo, mas até em relação a outros municípios. A gente vinha nos últimos anos no Brasil num movimento de acentuada polarização política, todos nós sabemos disso. Isso acirrou ânimos, nós vimos atos e episódios de violência motivada por questões políticas nos últimos anos. Mas, recentemente, contudo, isso parecia ter arrefecido um pouco. E, no mais das vezes, olhando outros municípios, outros estados, aquela polarização com que nós convivemos desde 2018 parece estar menos acentuada. São Paulo foi um ponto fora da curva, acho que a gente teve uma faísca que conflagrou a situação a ponto de precisarmos nos perguntar, será que precisamos ter regras na lei eleitoral que impeçam candidatos de agredirem uns aos outros? Nós nunca tivemos que nos debruçar sobre esse problema. Logo quando houve o primeiro episódio, depois o segundo episódio, a questão da cadeirada, depois do soco, a imprensa foi atrás para tentar entender o que diz a Justiça Eleitoral, isso pode levar à cassação, isso não pode. E a resposta nisso nunca foi visto como um problema eleitoral. Isso é um problema da justiça comum, do direito penal, um problema a ser resolvido pela justiça comum. Agora a gente começa a se perguntar, será que a violência política cresceu a ponto de justificar que a gente traga mais regras para o âmbito da justiça eleitoral para controlar o comportamento de candidaturas, ou será que esse foi um episódio esporádico, fora da curva, e que tenderá a não se repetir? Essa é uma dúvida que todos nós estamos passando. O Código Eleitoral novo, já aprovado pela Câmara dos Deputados, aguarda a apreciação do Senado. O Senado, certamente, passadas as eleições, no primeiro semestre do ano que vem, pretende aprová-lo, e é muito provável, muito possível, que tenhamos novas regras ligadas à violência por conta desses episódios. Professor, é claro que sempre houve teoria conspiratória e sempre há público para teorias conspiratórias. Disputas eleitorais no Brasil, nós falávamos sobre isso há pouco, sempre, infelizmente, foram acompanhadas por mentiras, né? E isso aconteceu, eu estava até citando aqui
o processo eleitoral que teve a vitória do Arthur Bernardes, né? Foi um processo de muita sujeira, de muitas mentiras. Isso ocorreu provavelmente em todas as disputas eleitorais, municipais, estaduais, federais. Agora, antigamente o sujeito pegava uma teoria conspiratória, uma mentira, ele conversava com o vizinho ali na calçada, ou no boteco, ou na padaria. Hoje isso se potencializa. A progressão geométrica, né, notável que a internet permite, inclusive de mentiras, e muitas vezes criminosas, que ocorrem talvez sem que haja tempo de se desmontar aquela bomba que foi instalada na disputa eleitoral. É possível, na visão do senhor, uma lei que consiga restringir essa potencialidade de estrago que há nas redes sociais? Eu acredito que sim. Veja, como você mesmo colocou, mentira e política caminham juntas desde que o mundo é mundo. Eu não tenho dúvida que a primeira pessoa que tentou convencer o outro que tinha que ser líder, em algum momento mentiu para isso. Mas a tecnologia, ela traz uma capacidade de disseminação, uma velocidade de disseminação muito grande. E me parece que a resposta, ou pelo menos um dos caminhos que se pode buscar para responder isso, foi proposto por um pesquisador inglês que dirige o Instituto de Internet da Universidade de Oxford, chamado Philip Howard, e ele diz que essas máquinas da mentira, como ele denomina, elas se apoiam num tripé. Você tem, de um lado, uma plataforma política que se quer divulgar. Pode ser uma candidatura, um partido, uma bandeira política num plebiscito, num referendo. É aquela ideia que se quer transformar numa campanha em relação ao qual vão se construir atos de desinformação. Você tem as plataformas digitais que vão permitir que essas mentiras sejam entregues na ponta para eleitoras e eleitores. Mas entre uma coisa e outra, você tem todo um ecossistema econômico de empresas e empresários que vivem da desinformação. A gente não pode ser, de certa forma, ingênuo e achar que o que está por trás é ideologia, que são pessoas movidas por um ideal político. O que nós temos são empresas que captam ilegalmente dados, são empresas que fazem testes para tentar entender quais são as teorias da conspiração, as mentiras que vão colar melhor com cada público. São empresas que fazem o perfilamento desse eleitorado para entender quais são os diversos grupos e o que pode ser dito para cada um para que tenha uma máxima eficácia. São empresas que pensam como fazer essa distribuição por meio do impulsionamento, para que isso não possa ser pego pelo filtro da justiça eleitoral. E hoje no Brasil, nós temos leis que são duras para a punição do primeiro pé desse tripé. A gente viu, por exemplo, no caso do delegado Franceschini, ex-deputado, que foi cassado por um ato de desinformação, que entendeu o TSE, teve gravidade suficiente, fica inelegível 8 anos, pode responder pelo crime de divulgação de fatos sabidamente inverídico. Então nós temos já um conjunto de regras que olha para esse lado. E nós temos um avanço, como eu disse, na relação com as plataformas, que cada vez tem criado mais atrito para impedir que essa desinformação possa fluir com tanta rapidez e tem colaborado nas investigações. Mas nós não fazemos nada com relação a esse ecossistema econômico. Quer dizer, um empresário que coloca à disposição a sua tecnologia e o seu know-how para produzir desinformação, se ele for pego, ele vai responder uma ação na Justiça Eleitoral e ficar 8 anos inelegível. Para essa pessoa, nada pode ser mais inócuo do que ficar inelegível. Essa pessoa não tem nenhuma pretensão de ser candidata. Então, enquanto a gente não cuidar desse foco, você vai continuar tendo a oferta desses serviços no mercado. E isso é muito tentador para candidatos menos comprometidos com a democracia para se valerem desses serviços. Eu tenho feito uma analogia, mais ou menos como se a gente tentasse controlar o problema da cocaína no Brasil, dizendo que a gente vai atacar quem produz e vai atacar quem compra.
e quem vende na rua não acontece nada. É disfuncional. Você nunca vai conseguir enfrentar esse problema sem atacar os 3 pés desse tripé. Professor, a gente aqui está chegando momentos antes do fechamento das urnas e a gente não teve um momento de sossego, digamos assim. Esse processo todo que o senhor citou se deu ao longo de toda a campanha e se estendeu até momentos antes, até a véspera, e com algumas coisas ditas ainda neste domingo. Tudo isso num cenário de uma dupla eleição para prefeito e para vereadores em todo o Brasil. Nós teremos daqui 2 anos uma eleição com 5 cargos, né? Teremos o presidente da República, o governador, os deputados federais e estaduais e também o cargo de senador. Como é que o senhor percebe aquilo que nós vamos levar em São Paulo normalmente impacta os comportamentos do que está por vir? Como é que o senhor projeta como será o pleito de daqui 2 anos? Eu acho que a gente, daqui para 2 anos, tem algumas tarefas de casa a cumprir, né? Eu acho que o Congresso Nacional precisa se debruçar sobre o marco legal das plataformas digitais, cuidando para que não haja censura prévia, mas ao mesmo tempo regulamentando uma atividade que tem uma capacidade de colocar a sociedade em risco e, portanto, precisa ser regulado, pelo menos na minha visão. Nós precisamos avançar com a regulação da inteligência artificial, que se nessa eleição ela começou a engatinhar enquanto uso eleitoral, isso tende a aumentar ainda mais. O Senado precisa terminar a votação do novo Código Eleitoral, que, de certa forma, unifica toda a legislação eleitoral, que hoje está espalhada em vários diplomas, atualiza essa legislação eleitoral. E do ponto de vista de partidos, federações, candidatos e candidatas, a gente vai ter que ver para onde esses atores políticos querem caminhar. Para um rumo de acentuada polarização, como a gente viu em eleições passadas, ou se a gente vai conseguir encontrar um caminho do meio menos tenso do que o que tem sido vivido. A política no Brasil ela se tornou uma coisa, como vocês mesmos colocaram, que para muita gente ela vem se tornando insuportável. Eu acho que a gente acabou concentrando muito a campanha eleitoral nos últimos anos, né? Quando a gente tem 2 cargos, já fica tudo acontecendo ao mesmo tempo, como foi dito. Numa eleição para 5 cargos, isso é ainda pior. Antigamente, até 2014, as eleições, a campanha eleitoral começava em 5 de julho, né, e até o primeiro domingo de outubro. A gente tinha 3 meses de debate, 3 meses. Isso foi apertado para começar no dia 16 de agosto, e hoje a campanha eleitoral no Brasil dura pouco mais de 1 mês e meio. É pouco tempo para fazer fluir essa informação. Então a gente tem pré-campanhas desreguladas, sem controle da justiça eleitoral, onde a desinformação flui e é mais difícil saber quem está custeando isso, quem está organizando, e campanhas muito apertadas. A gente tem algumas lições para fazer para 2026. Professor, uma última questão que não foi respondida ainda. O senhor mencionou há pouco o fato de o Pablo Marçal não ter tempo na TV e no rádio, não teve no primeiro turno. E se ele for para o segundo turno, surgiu a pergunta: isso muda a ideia, o espírito da lei é que haja igualdade de condições, inclusive em tempo, em rádio e TV? Ou há uma lacuna na legislação, ou, de acordo com a legislação, teremos o outro candidato, caso ele vá para o segundo turno, o outro candidato, seja o Boulos, seja o Nunes, com o monopólio do tempo no rádio e na TV? O senhor enxerga uma resposta, ou de fato há uma lacuna na legislação com relação a tempo em rádio e TV para aquele que é de um partido que não tem representação parlamentar? A pergunta é excelente e não há uma resposta ainda concreta, porque é uma questão nova, que ainda não foi enfrentada pela Justiça Eleitoral. Vamos lembrar que sempre houve uma distribuição em que todos os partidos tinham acesso ao tempo de rádio e TV, ainda que fosse um tempo muito pequeno, e essa mesma legislação, que é a Lei 9.504, a Lei Geral das Eleições,
dizia que no segundo turno o tempo seria dividido igualmente entre os candidatos, mas entre candidatos que tinham direito a estar na televisão. Tivemos recentemente uma mudança na Constituição para incluir a cláusula de barreira, que são faixas mínimas de votação ou de números de parlamentares eleitos que os partidos precisam atingir a cada ciclo eleitoral para que possam ter acesso à televisão, ao rádio e ao fundo partidário. Então nós temos aqui um conflito de regras. Você tem uma regra constitucional que diz: somente terão acesso à propaganda gratuita de rádio e televisão os partidos que atingirem determinada votação. E você tem uma outra regra que diz: o tempo divide-se igualmente, mas que é uma regra que não está na Constituição, está numa lei, portanto, hierarquicamente, está abaixo. Eu não tenho dúvida alguma que se Pablo Marçal for ao segundo turno, quem quer que vá disputar contra ele levará essa questão para apreciação da Justiça Eleitoral em São Paulo, que vai ter que decidir se deve cumprir o texto expresso da Constituição, me parece a saída mais correta, ou se vai aplicar um entendimento de equidade para garantir uma divisão de tempo. O problema, para finalizar, é que quando a Constituição Perdemos o contato no finzinho com o professor? É isso? Vamos tentar retomar, porque ele ia exatamente finalizar esse pensamento. Soltei a linha 1 de novo aí, Guilherme. Tá aí? Tá falando? Ué, então vamos lá tentar de novo. Professor, o senhor nos ouve? Ouço. Ah, tá. É porque tinha caído a sua conexão. Só para o senhor retomar o pensamento, o senhor falava até o momento em que a decisão de equidade pode ser uma a ser tomada, mas aí o senhor continuou. Perfeito. Mas o que eu dizia, o horário eleitoral gratuito, ele é gratuito para os partidos, mas quem paga somos nós, população brasileira. Cada emissora de rádio e televisão, ao ceder o tempo para as candidaturas, avalia quanto custa aquele tempo cedido, e isso é apresentado ao governo federal e é compensado em tributos federais que deixam de ser recolhidos. Então é como se o governo federal estivesse comprando aquele tempo de televisão e de rádio. A significar que quando a Constituição diz que somente estes partidos terão acesso, ela está dizendo: o governo só pode gastar dinheiro para comprar horário eleitoral para partidos com representatividade. Me parece que seria ilegal, seria inconstitucional uma despesa pública realizada contra o texto da Constituição. Mas é impossível a gente prever como é que a Justiça Eleitoral vai se posicionar. Perfeito. Professor Fernando Neisser, professor de Direito Eleitoral da Fundação Getúlio Vargas, que nos atendeu aqui na Rádio Bandeirantes. Professor, muitíssimo obrigado mais uma vez pela tua atenção. Até uma próxima. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Abraço e boa votação a todas e todos.